Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue. Me pediram para comentar um pouquinho mais aqui de Coríntios 15, versículo 29. Me pediram pelo YouTube, né? Então eu vou comentar aqui. No versículo 29 aqui, Paulo ele fala sobre o batismo pelos mortos para exemplificar aos irmãos, né, no capítulo, que eles não acreditavam em ressurreição. Então ele explica sobre o batismo pelos mortos, né? Por que vocês estão batizando os mortos se eles não vão ressuscitar? Né? Então Paulo fala sobre isso. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a morte, ela é a separação do espírito com o corpo, né? O nosso corpo ele vai para debaixo da terra e o nosso espírito ele continua vivendo e vai para o mundo espiritual. Né? Tem algumas passagens nas escrituras que demonstram isso, né? Por exemplo, quando Jesus Cristo, né, estava sendo crucificado, do lado dele tinha dois salteadores, dois ladrões. E um dos ladrões, né, falou para Jesus Cristo: lembra de mim quando estiver no reino de teu Pai. E Jesus Cristo respondeu para ele assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, esse paraíso a qual Jesus Cristo citou para aquele homem é o mundo espiritual, que existe uma divisão lá dentro, né? Existe o paraíso e a prisão, que é a condição dos espíritos que vão para lá, das pessoas que morrem e vão para esse local. Bom, nesse lugar, o mundo espiritual, as pessoas ficam aguardando até a ressurreição. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ficou 3 dias lá pregando o evangelho, ajudando essas pessoas para que elas pudessem saber do evangelho e serem batizadas também. Então, como essas pessoas lá, elas não têm um corpo físico, né? Aqui na Terra, na Igreja de Jesus Cristo, nós realizamos batismo em lugar e a favor dessas pessoas, tá bom? Então, quando Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, na manhã de domingo, a primeira pessoa que ele apareceu foi Maria Madalena. E ele disse para ela assim: não me toqueis, porque não fui ao Pai ainda. Então, se Jesus Cristo, né, não tinha ido ao Pai ainda, onde ele estava? Estava no mundo espiritual. Pedro ele fala sobre isso aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e o 20. Diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando na longanimidade de Deus esperavam nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual pouca, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Então Cristo ele foi a esses espíritos, né, em prisão, nesse mundo espiritual, e pregou o evangelho a eles, tá bom? Então ele organizou o trabalho de pregação do evangelho, assim como nós temos os missionários hoje aqui. O presidente José F. Smith, né, ele recebeu uma revelação e ele compartilhou que nós temos hoje na seção de Doutrina e Convênio, seção 138, que fala sobre o mundo espiritual. Então, se você quiser saber mais a respeito do mundo espiritual, vai nessa seção lá, tá bom? De Doutrina e Convênio, seção 138. Eu vou ler só o versículo 57, que fala sobre os eldres, né, que morrem nessa vida, eles continuam o trabalho de pregação do evangelho lá. Diz assim, vi que os eldres fiéis dessa dispensação, quando deixam a vida mortal, continuam seus labores na pregação do evangelho do arrependimento e da redenção, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.